Olá, eu sou a Fran, e este é o canal Se Liga na História. Neste vídeo vou lhes contar a história de Cleópatra, a mais famosa rainha do Egito. Então, fica ligado, deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve no canal. Cleópatra, rainha do Egito de 51 a 30 a.C., filha de Ptolomeu XII o Leto. Ele fala 6 línguas, é um estadista admirável e sabe usar seu fascínio para obter uma posição favorável para o Egito sob a crescente influência de Roma. Cleópatra é o nome de 7 rainhas do Egito. A mais famosa é Cleópatra VII, 69 a 30 a.C., Alexandria, que foi rainha de 51 a 30 a.C. durante a conquista romana. Filha de Ptolomeu VII, Cleópatra foi a primeira rainha grega de língua egípcia, adotou certas crenças faraônicas e queria restaurar o Egito à sua antiga glória. Ele subiu ao trono aos 18 anos e enfrentou uma guerra com seu irmão. Mais tarde, ela se tornou amante de Júlio César, concedendo-lhe o trono egípcio. Então ele entrou em contato com Marco Antônio. Seus 2 filhos estavam destinados a se tornarem monarcas. Marco Antônio suicidou-se após ser derrotado pelo exército de Otávio Augusto. Para não se tornar um brinquedo nas mãos dos novos conquistadores, Cleópatra também se suicidou, deixando-se morder por uma cobra. Cleópatra, a rainha do Egito. De acordo com as regras de seu pai, ela reinou com seu irmão, e depois se casou com ele, uma prática comum nesta dinastia. Devido aos confrontos entre a jovem rainha e os partidários de seu irmão, Cleópatra pediu ajuda a Roma na tentativa de transformar a invasão romana em uma aliança a favor do Egito. Assim, ela se tornou amante de Júlio César e mais tarde a mãe de seu filho. César arriscou sua posição, mas defendeu o direito de Cleópatra ao trono. Suprima a rebelião de Alexandre e faça dela a única rainha do Egito. Depois, Cleópatra até Júlio César em Roma, mas não foi bem recebida por lá devido a intrigas, principalmente por parte daqueles que queriam matá-lo. Depois que Júlio César foi assassinado, ele retornou ao Egito com seu filho. Relacionamento com Marco Antônio. Em Roma, o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otaviano e Lépido, planejava expandir o território romano para o leste. Então Marco Antônio chamou Cleópatra para uma reunião na cidade da Silésia. Para demonstrar a riqueza e o poder do Egito, a rainha montou um navio adornado com ouro e prata. Marco Antônio se apaixona por ela, mas deve retornar a Roma para se casar com Otávia. Apesar de dar à luz os gêmeos Alexandre e Cleópatra, a rainha se viu isolada após o retorno de Marco Antônio. Em 37 a.C., a pedido de Antônio, ele fez uma expedição contra os partos, e os dois se encontraram em Antioquia. Um terceiro filho, Ptolomeu Filadelfo, nasceu no ano seguinte, mas a guerra com os partos terminou em fracasso, fato que Otaviano costumava incitar os romanos contra Marco Antônio. Marco Antônio ainda fez de Cleópatra rainha da Síria, Silésia, Chipre e Arábia. Isso provocou a ira de Otaviano, que declarou guerra a Cleópatra. Liderado por uma frota poderosa, Marco Antônio foi derrotado por Otaviano e pelo general Agripa. Marco Antônio conseguiu chegar às margens de Alexandria, acreditando que havia sido abandonado por Cleópatra. E assim suicidou-se com a espada. Cleópatra, por outro lado, conhecia essa atitude e preferiu seguir seu amante, e também se suicidou, deixando-se morder por uma cobra. O mito de Cleópatra no Ocidente. Cleópatra entrou no imaginário ocidental como sinônimo de beleza e sedução. O fato de ter conquistado 2 homens poderosos de seu tempo contribuiu para o estabelecimento dessa lenda. As pinturas históricas do século XIX, assim como os filmes realizados no século XX, reforçaram essa imagem, dotando seus atributos físicos em detrimento de sua inteligência. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!